É sério, galera, eu não fui feito para trabalhar com gesso. De jeito nenhum. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. A gente que é da construção, que é pedreiro, sempre que a gente precisa trabalhar com gesso, com raríssimas exceções, a gente se embanana todinho, porque você coloca lá, parece que você põe uma pitadinha de gesso na massa, ou mistura um pouco de gesso na água, você vira as costas para olhar para o serviço, quando você volta para a embalagem lá, para o caixote que você fez o gesso, que você preparou o danado, ele já endureceu. É difícil demais, pelo menos para mim, não sei para vocês. E olha que eu tenho 27 anos trabalhando na obra, eu quero contar essa história para vocês. Então sejam bem-vindos aqui ao Dicas do Fred e vamos conversar um pouco sobre essa dificuldade que a maioria de nós tem. Bom, eu sou o Fred, aqui do canal Dicas do Fred, e eu trabalho com construção há 27 anos. Desde os meus 15 anos, eu tenho 42, tenho 27 anos que eu ralo na construção civil. Eu trabalho com tudo que você pensar na construção, desde a fundação, preparação do terreno, alvenaria, laje, infraestrutura de hidráulica, de elétrica, instalação elétrica, reboco, acabamento, pintura, revestimentos, qualquer tipo de serviço que você imaginar. Tá? Agora, quando chega na hora de fazer um acabamento em gesso, eu me embanano todinho. E eu vou dizer mais para vocês, não é só na hora de fazer um acabamento com gesso como esse aqui não. Esse aqui é bem mais complicado. Ó. Aqui a gente tem praticamente a casa inteira, com exceção dos banheiros, a luz ali atrapalhou o foco. Ó. Com exceção dos banheiros, a gente tem a casa inteira feita no gesso. Né? E está muito em uso hoje em dia. Casas, apartamentos, depende da região que você vai, muita gente já não quer mais fazer o serviço com alvenaria, com reboco tradicional, né? Areia, cimento, cal, que é terrível para quem trabalha com obra também. Então tem muita gente optando pelo acabamento em gesso. É um pouco sujo, mas é muito mais rápido, a limpeza também é fácil, não é um processo muito mais rápido de se trabalhar. Você faz um cômodo como esse daqui, sei lá, em poucas horas, você não passa um dia, 2 dias para rebocar um cômodo como esse. Num dia inteiro você faz 3, 4 cômodos, depende da habilidade do gesseiro. O problema é que quando a gente quer, eu, por exemplo, sou pedreiro, e acho que a maioria de vocês também, quando a gente quer aprender a trabalhar com gesso, a gente lida com uma dificuldade muito grande. Ele não dá tempo para a gente treinar. O gesso seca muito rápido. Seca não, na verdade ele endurece, né? O tempo em aberto, que a gente chama. Você prepara uma argamassa para fazer um revestimento de parede, se for uma argamassa própria para porcelanato, você tem 1 hora, 2 horas para usar argamassa, está tudo bem. Se for uma massa para reboco, você tem 2, 3 horas, você pode preparar uma massa agora, jogar ela na parede, depois ela vai puxar, depois você vai sarrafiar, ela já vai estar com as taliscas de prumo. Então é um processo que a gente está mais acostumado. Agora quando chega no gesso, você mexe o gesso, se você vacilar, dependendo do gesso que você está usando, dependendo da temperatura do ambiente, da umidade, dependendo de onde você vai aplicar, se você vacilar, você perde metade do produto. Você vê aquelas caçambas em obra de gesso, quando o gesseiro não é muito habilidoso, você vê aquelas caçambas lá que o cara está usando 1 tonelada de gesso, metade está na caçamba. Por quê? Você faz aqueles caixotão de 200 litros, enche de água, vai pulverizando o gesso em cima para ele decantar, prepara ali o gesso e vai aplicar. Quando você começa a aplicar aqui, antes de você utilizar metade da massa ou um pouco mais da metade da argamassa de gesso, ela já está endurecendo no caixote. Você tem que virar o caixote, quebrar aquele gesso no chão e preparar uma nova. Ou você prepara uma quantidade muito pequena e não consegue dar produtividade, ou você prepara uma quantidade um pouco maior e joga fora, só que tem uma alternativa, eu descobri recentemente. E foi trabalhando justamente com os produtos da Meta. Eu vou mostrar esse produto aqui para vocês, ó, que foi o que a gente tem utilizado para poder facilitar a nossa vida. Ele vem assim, ó, né? É uma embalagenzinha como essa daqui, vem 500 gramas no pote e vem em embalagens como essa daqui. Cada pacotinho, cada sachêzinho desse aqui, ó, deixa eu virar para vocês verem, ó. Tem um monte de sachê desse aqui. Cada sachêzinho desse aqui tem 5 gramas e esse danadinho aqui faz uma mágica no gesso. Se você prepara, você sabe ali a quantidade de água que você vai usar para preparar um saco de 40 quilos de gesso. Se você colocar um sachê desse aqui, ó, um sachêzinho desse de 5 gramas, você põe na água antes de pôr o gesso. Dilui ele na água, mexe bastante ali, dilui ele na água. Depois você faz a preparação do gesso como você está acostumado a fazer a preparação do gesso. E você vai usar um sachê desse aqui, isso é testado em laboratório, retarda o tempo em aberto do gesso, ou seja, retarda aquele endurecimento, te dá mais 15 minutos para você utilizar o seu gesso.
se você utilizar um sachêzinho como esse daqui. Só que 15 minutos para mim é pouco. Para mim, principalmente, que tenho pouca habilidade com gesso, 15 minutos é pouco para eu consumir 40 quilos de gesso. Aí o que os laboratórios testando esse produto descobriram? Que você pode pôr, além de um, você pode pôr 2, você pode pôr o terceiro, você pode pôr até 4 sachês desse. Ou seja, ao invés de pôr 5 gramas, você pode pôr até 20 gramas desse sachêzinho aqui, ó, desse produto. Você vai pôr, ao invés de um de 5, você põe 4 de 5, vai dar 20 gramas de metrigesso lento. Esse aqui é o nome dele, ó. Metrigesso lento. Qual que é a função desse produto? Retardar o endurecimento do gesso. E quando você retarda o endurecimento do gesso, você aumenta o tempo que você pode utilizar para trabalhar. O que isso significa também? E não falando só para pedreiro não, aqui vale para gesseiro também. Para quem faz revestimento de gesso revestimento de gesso em parede. Isso é importante também, porque você que está acostumado a lidar com gesso, se você puser um desse aqui, aumenta 15 minutos no tempo de cura, no tempo de trabalho do gesso. Vai fazer o quê? Vai te dar economia no material, porque você não vai desperdiçar gesso. Não vai ter aquela situação em que você vai colocar e por conta de 5, 10 minutos você vai jogar, sei lá, 10, 15 quilos, 5 quilos de gesso porque endureceu no caixote, na caçamba. Você vai deixar ele vai ter 15 minutos a mais para endurecer se você usar só um. Se você tiver menos habilidade, você vai usar 2. Se você tiver menos habilidade ainda, você vai usar 3. E se você tiver uma habilidade como a minha, coloca 4. Se você colocar 4, pode chegar a aumentar em até 1 hora o tempo de cura, o tempo de endurecimento do gesso. O que significa que até eu já posso trabalhar com gesso. Porque cá entre nós, né? Quem sabe aplicar massa corrida, quem está acostumado a trabalhar com desempenadeira, passando o produto na parede, não é que é fácil, mas se você já tem habilidade na construção, se você já está acostumado com as ferramentas que a gente utiliza, para você aplicar um gesso não é um bicho de 7 cabeças, a não ser que o gesso endureça muito rápido. Então, se você tem esse produtinho aqui para poder colocar no gesso, ele vai demorar mais de endurecer. Demorando mais de endurecer, você vai ter mais tempo para aplicar o gesso na parede e para corrigir o gesso na parede. Aí você tem paredes como essas aqui, ó, que para você fazer uma pintura é muito mais fácil, porque a parede já está muito melhor de textura, de superfície, já vai estar muito mais lisa do que uma parede rebocada com areia e cimento. Tá legal? Então se você, como eu, tem dificuldade de utilizar gesso por conta do tempo de endurecimento dele, por falta de habilidade de lidar com esse tempo de endurecimento, eu sugiro que você entre no site www.lojametri.com.br, está aparecendo aqui agora, www.lojametri.com.br, e você vai utilizar o meu cupom FRED10. Você vai utilizar lá o cupom de desconto FRED10, vai ter 10% de desconto, e pede para eles mandarem para você Metrigesso lento. Vai te ajudar pra caramba. Um sachêzinho de 5 gramas retarda em até 15 minutos o endurecimento do gesso. Você pode pôr 2 para 30, 3 para 45 e até 4 para você ter um retardo de até 1 hora. Lembrando, gente, que pode variar. Pode ser que ele endureça ali com 40 minutos, 45 por conta do tempo, da temperatura. Aqui, por exemplo, onde eu estou trabalhando, está uma temperatura bem elevada. Então, aqui demorou um pouquinho menos. Ao invés de 60 minutos, ele estava endurecendo com 40. Mas 40 minutos é um tempo mais do que suficiente para você gastar 40 quilos de gesso. Tá legal? Sejam muito bem-vindos ao Dicas do Fred. Curte, comenta, compartilha. Entra no site lojametri.com, usa o cupom de desconto, adquire o seu Metrigesso lento que vai valer a pena.